Oi, boa noite. Boa noite, professor. E aí, Evaldinho? Beleza, rapaz. Como é que tá as barras aí? Pai, graças a Deus, bem, meu filho. Só ganhando Só você, dinheiro, né? só você que não aparece para tomar uma, né? Rapaz, já tô tomando já. Aí sim, viu? Como é que tá aí, Edson? Tudo jóia, né? Graças a Deus tá tudo bem, né? Estamos levando. É, tá Boa certo, graças noite, a Deus. pessoal. Boa Boa noite, noite. professor. E aí, comandante Boa Evaldo? noite, professor. Tá bom, Boa professor? Pode noite. ser. Rapaz, já tava com saudade das suas aulas aí, viu, professor? Rapaz, que bacana, rapaz. É muito tempo que a gente fica longe, rapaz. Pois é, muito tempo. Tá demorando demais esse negócio, viu? Deixa eu admitir aqui o pessoal. Beleza. E aí, turma, como é que tá as coisas? Tudo em paz, tudo tranquilo? Tudo em paz, Na Não, graças a luta. Deus, tudo tranquilo, professor. Graças a Tudo, Deus. tudo em Deixa eu paz, ver graças a aqui. Deus. Camila, Evaldo, Venâncio, Isaura, Maria do Perpétuo, Joana, Caroline, Carlos Germano, João Pedro, Adjalene, Paloma, Alan de Góes, Casey, Maria Duarte, Alessandra Assunção, Alba, Jordi, Daniel. Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, Alessandra. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Camila. Tudo em paz? Obrigada pela disponibilidade, pela ideia também. Pois não é, rapaz. Eu estava com saudade aqui de vocês, rapaz. É muito tempo que a gente fica aí sozinho, né? Demora demais aí entre um semestre e outro, e aí termina batendo ali aquela saudade dos nossos encontros, das nossas conversas. É verdade. Então, pessoal, hoje eu chamei o pessoal para um bate-papo, né? Eu sempre estou falando com os alunos, a gente sempre está conversando, trocando uma ideia. Essa semana mesmo eu falei com vários, semana passada. E aí a gente vem conversando muito também sobre esse tema, né, pessoal, da OAB, que é um tema que deixa a gente muito ansioso, principalmente nessa situação que a gente está hoje, de um certo retorno às atividades, né? A gente, no próximo semestre, existe um calendário, me parece que mais normal das coisas, então é a questão da OAB, a questão dos concursos presenciais, provas presenciais, e isso é um motivo de muita ansiedade. E a gente teve um exame de ordem agora que foi bem complicado, muito complicado. E aí isso deixou muita gente mais ansiosa ainda, muita gente mais preocupada com isso, muita gente boa que ficou de fora desse exame de ordem. E assim, você tirar uma nota ruim, aquela nota é um retrato do momento, ela não quer dizer que você tem que se desesperar, que não vai dar certo, mas o fato é que a gente fica mesmo para baixo, a gente fica meio chateado. Eu tenho alunos amigos, assim, amigos mesmo que ficaram bem, bem chateados com isso, com essa situação, se sentindo mesmo que tem gente até que pensa em mudar de curso, tem gente que fica falando que agora a OAB vai ser igual a um concurso e tal. E é claro, pessoal, que a gente tem que racionalizar as coisas. A gente passou muito tempo sem ter atividades presenciais. E só esse retorno presencial, ele deixa a gente muito ansioso. Eu tiro até pelos meus filhos, eles estudam, fazem ensino médio, ensino fundamental, e as escolas tiveram muito cuidado em conversar com a gente, com os pais,
sobre essa questão do retorno presencial, o temor que isso causa, porque você passou meses, mais de ano, na verdade, fazendo trabalhos remotos, enfim, sendo uma coisa bem mais light do que seria se fosse no presencial. Então, isso causa uma ansiedade. Todo mundo, seja adolescente, jovem, adulto, todo mundo fica ansioso com esse retorno dessas atividades. E, por sua vez, a gente também aqui na graduação, principalmente a gente que já está no final da graduação, a gente tem uma certa pressão, né? Poxa, são 5 anos, você está investindo, você tem seus planos, você tem seus projetos, e de repente você chegar e ver que está ficando mais difícil, quer dizer, a gente chega até a cair assim, num certo desespero. Mas, assim, pessoal, honestamente, eu acompanho exame de ordem, eu tenho 21 anos de formado, com mais 5 de faculdade, que são 26 anos. Então, eu passei por muita coisa, eu vi a evolução do exame de ordem, da minha época, da época em que eu estudava e tal, lá na minha graduação para hoje. Então, é claro que tem um avanço, é claro que ele vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais complexo, até porque o direito ele vem sendo atualizado, ele vem sendo especificado, você tem uma série de reformas, ele é uma ciência muito dinâmica, é diferente de você estudar uma engenharia. Você vai estudar uma engenharia, você vai estudar uma medicina. É claro que tem os avanços, mas eles não são na velocidade em que as leis são alteradas. E, de repente, a gente se vê num momento em que a gente se desliga fisicamente e passa a ser testado, a ser analisado por lives, por videoaulas, por PDFs, e a gente termina perdendo um pouco daquele contato físico, daquela troca de experiência, que é muito bacana, que é muito importante também na preparação da gente. Por isso eu quis fazer aqui uma reunião, deixa eu admitir aqui mais umas pessoas, eu quis fazer uma reunião para dizer que você não está só, certo? A gente está aqui, os professores estão aqui também ansiosos, querendo retornar, querendo dar maiores orientações. Nesse período, a gente, apesar de não ter as aulas presenciais, eu orientei muito artigos, alguns alunos que fazem concurso, que se preparam, a gente sempre tem uma comunicação muito boa. E sempre eu ouvia essa reclamação, professor, esse exame de ordem, professor, esse exame de ordem, né? E é o que eu venho falando para todo mundo. O exame de ordem 32, ele foi um exame mais difícil? Será que foi só essa questão do distanciamento, que a gente estava desabituado, né? Ou que a gente não estudou muito? Pessoal, eu acompanho esses exames, eu acompanho muito. A OAB, ela por vezes, ela chegou a ter um padrão de uma prova mais difícil, de uma prova média, de uma prova mais fácil. Há alguns anos atrás acontecia isso. Depois a OAB meio que ficou numa média, de uma prova mediana, né? E claro que sempre teve, assim, exames que foram mais difíceis. Se você pegar o histórico, se você pesquisar isso, você vai ver que acontecia isso, de exames mais difíceis, 21º, 22º, 7º, 6º. Então, assim, teve situações que aconteceu algo bem semelhante. Mas, assim, particularmente eu fazendo a prova, eu respondendo essa prova, eu verifiquei que eles assemelharam muito a prova do exame da OAB à prova de concurso. Eu achei ela de um nível bem mais elaborado. Até porque, pessoal, é curioso isso. Exame de ordem não é concurso. Exame de ordem, ele não é um certame que ele quer colocar os melhores. Não, ele é um teste admissional para ver se você tem uma capacidade mínima para o exercício de uma profissão, né? Ele vai selecionar ali por uma média para saber se a pessoa tem as condições mínimas de exercer ali a advocacia. E claro que até isso é questionável, porque
não significa dizer que, porque eu passei no exame de ordem, amanhã eu vou ser um excelente advogado, até porque as profissões, todas elas, a gente conquista aos poucos, você vai, devagarinho, você vai conquistando seu espaço, seu nome, fazendo ali a sua estrutura profissional, né? Então, assim, eu particularmente penso que isso não vai ser um padrão da OAB daqui para frente. Tanto isso é verdade, que até de ofício já foram anuladas 5 questões, coisa que também não é muito comum de acontecer. Você anular, assim, 5 questões de cara, né? Então, não acredito que isso vá se manter uma prova extensa, uma prova com... as questões da prova eram questões extensas, eram narrativas extensas, né? Principalmente aqui no direito penal, no direito processual penal, que eu falo com mais propriedade, ela era uma prova que, quando o candidato senta ali e ele vê e ele lê aquilo ali, dá um susto, porque você vê um monte de institutos, um monte de coisa que aparentemente vai embaralhar a tua cabeça. Então, assim, se permanecer um padrão mais alto, pessoal, e por que eu estou falando isso? Porque a gente está no final do curso mesmo, né? A gente já está para sair da nossa graduação, a gente já está num momento em que a gente tem que ter uma postura. Eu fiz um convite aqui para alunos que eram no semestre passado, né, de 7º, 8º, 9º, 6º, 7º, 8º, 9º período. Então, a gente já está mesmo no finalmente. Então, assim, se a Fundação, a FGV, for manter esse padrão de prova e tal, que eu particularmente acredito que não venha a se repetir nesse mesmo nível, eles podem até aumentar o nível, que é absolutamente correto e tal, enfim, mas, assim, manter uma prova como foi essa, bastante extensa, bastante complexa, eu acredito que não. Mas se mantiver, esse é o legado que eu acho que essa prova vai deixar, é que a gente tem que se preparar com antecedência. Não adianta mais só, há algumas semanas, há alguns meses, quando sair o edital da prova, a gente começar o estudo para aquela prova. Na verdade, a gente vai ver que eu tenho que começar essa preparação, eu tenho que começar essa preocupação bem antes, né? E aí a importância da gente estar acompanhando, sim, né? Você passou já de 50% do seu curso, você já saiu ali do 5º período, você já foi para o 6º, a gente tem que se interessar, já que eu quero concluir o curso de Direito, eu quero prestar, não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou seguir a minha carreira, não sei se eu vou anexar aquele diploma à minha atividade que eu já exerço, ou eu quero fazer concurso, ou eu quero seguir carreira acadêmica, enfim, mas eu tenho que passar pelo exame da ordem, né? O exame da ordem, ele é um processo natural, você vai chegando ao final do curso, você tem a parte de estágio que você vai buscar, que é tentar aliar aquela teoria à prática. Você vai partir para a elaboração do teu artigo, né, de conclusão de curso, e você vai fazer o teu exame de ordem. Você vai se habilitar naquela profissão, naquilo que vai te possibilitar outras coisas, né? Então, mas primeiro você tem que passar ali no exame da OAB para você ficar ali em paz e tal, e você ter ali uma certa garantia. Então, turma, eu trouxe as questões da OAB até para desmistificar um pouco. Eu sei que muitos já viram, muitos já assistiram professores comentando assim, a minha função não vai ser essa. A minha preocupação assim, é trazê-los para essa realidade, é fazer com que a gente tenha essa preocupação, que a gente tenha daqui para frente, apesar da gente passar tanto tempo distante, mas eu sei que eu vou ter que me preparar, eu vou voltar, vou concluir para o 10º período, eu vou aqui para o 7º e 8º e tal. É claro que tem as disciplinas, é claro que tem ali aquele roteiro que a gente vai seguir, mas eu também tenho que me preparar, eu tenho também que saber que mais lá na frente eu vou ter que fazer
um exame de ordem. E isso é muito importante, pessoal. Muita gente acha que não, que quando chegar lá no último momento resolve, né? Mas aí a gente teve essa situação de um teste super difícil, super complexo, e eles, né, pegaram assim meio que de surpresa. Oi. Eu não Quem sei é? se está me ouvindo, é Cassandra. Oi, Cassandra. Oi. Uma das maneiras da gente se preparar, tá ruim, não tá o áudio? Dá para ouvir. É estudando pelas provas anteriores, certo? Mas o que a gente viu agora nesse último certame foi que a prova foi totalmente diferente. Aí o que o senhor acha? O senhor ou muda a tática? É isso que eu estou falando, assim, ó. Eu vou te contar aqui uma história. Eu poderia falar, aproveitar a convite aqui do professor pode ser. Marcelo. Aqui tá aberto. Respondendo a pergunta da Cassandra, eu fiz o exame de ordem recentemente, me chamo Alessandra Assunção, fui aluna do professor Marcelo, me formei no final de 2020 na faculdade de Unifapi, e eu consegui passar nesse tão difícil exame, porque realmente foi um susto, não vou mentir para vocês, foi totalmente diferente do que eu vinha me preparando. Parabéns. Só que o que eu percebi, fazendo um raio-x quando eu cheguei em casa, é que, assim, é importante estudar por questões, porque você é a forma de você medir o seu conhecimento, se você está conseguindo, como que a gente fala, meu Deus? Absorver o conteúdo. Essa é uma das formas de você conseguir saber aplicar a lei no caso concreto. Porque o que aconteceu naquela prova não é que não estava, por exemplo, na lei. Foi uma prova difícil, como se fosse de concurso público, só que eles não cobraram assuntos que eles estavam acostumados a cobrar. Vários assuntos foram assuntos novos, só que, assim, de 70% a 80% da prova foi lei seca. Ou seja, quem estudou por questões e estava lendo a lei seca como um todo, não só os assuntos que mais caíam, conseguiu a aprovação. Porque, assim, são vários tipos de estudos e vocês, alunos que estão no 6º, 7º, 8º período, vocês têm que começar a estudar de agora, começar a prestar atenção nos assuntos, não parar os estudos, pelo contrário, pegar como teste e continuar nos estudos, porque a nossa área é uma área que se atualiza muito. Então, se você parar e dizer, não, deixa eu passar aqui um ano, se você parar de tentar, você parar de fazer, mais assunto vai acumular. Acabou. E ano que vem, inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo um pouco sobre isso, que vai ser acrescentada mais disciplinas, já são 17, já são muitas. E eles estão querendo colocar em 2022 direito financeiro, direito previdenciário, direito digital, ou seja, vão incluir aí mais 3 a 4 disciplinas, o que vai acabar juntando mais conteúdo. Então, eu sugiro que quem puder, continue estudando e tente se inscrever nessa de agora. E, pelo contrário, peguem isso como incentivo para continuar estudando, porque foi uma prova injusta, não vou mentir, fiquei muito triste. Apesar de ter passado, eu fiquei triste, gente, eu digo para vocês. Eu só fui ficar feliz quando alguns outros amigos conseguiram passar depois com as anulações, porque muita gente que estudou não conseguiu a aprovação. Porém, é uma dica que eu dou. Continuem fazendo questões comentadas, lendo a lei seca e fazendo simulados. É a única forma que vocês têm assim, de testar se está sendo absorvido o conteúdo. É isso, gente. Perfeito. Obrigada, professor Marcelo, pelo convite. A Alessandra fez um convite a ela, a gente sempre está conversando, né? Foi aluna aí da FAPI, está passando no exame de ordem, né? Parabéns, Alessandra, você é show de bola. Professor.
E a minha intenção é que todos nós aqui possamos estar futuramente conversando nessa situação, dialogando mesmo, assim, mostrando como é que são as dificuldades. Eu acho muito bacana a gente trocar, apesar da distância, a gente poder trocar essas experiências, né, de como é que foi a situação, o que te levou a esse caminho do sucesso. Olha só, eu sempre tive uma coisa comigo na cabeça. Eu sempre, eu nunca fui esse cara disciplinadíssimo no estudo, eu nunca consegui seguir um roteiro, um planner, uma coisa assim. Eu era meio desorganizado nesse sentido, mas eu sempre tive uma coisa na cabeça, que era mais ou menos o seguinte: eu tinha que estudar, sei lá, 30% doutrina, era 30% lei seca, 30% resolver questões. E esses 10% era meio que oscilar. Se eu for fazer uma prova do SESC, por exemplo, eu vou aumentar de 30% para 40%, 50% de jurisprudência, de doutrina, né? Então, eu fazia essa. Se eu fosse fazer uma prova da Fundação Carlos Chagas, eu ia estudar mais a lei seca e tal. Então, assim, eu estou falando de concurso mesmo. Na minha época, quando eu parei de advogar e fui estudar para concurso. Então, sempre tive essa coisa de fazer uma mesclagem, né? Eu vejo que tem muita gente que só estuda por resumo, ou só estuda... Quando eu digo só estuda, que prioriza somente questões, prioriza... As questões, elas servem para embasar, para fixar conteúdos assimilados. Se você não... Vamos fazer aqui uma, sei lá, estudar inquérito inicial, estudar dosimetria de pena, questão que cai constantemente em exames de ordem. Estuda a doutrina de dosimetria de pena ou de inquérito policial e vai resolver questões assim, para você ver como é interessante, como vai... Você vai errar, você vai acabar de ler, você vai acabar de estudar, você vai fazer questões, sei lá, 10, 20, 30 questões, você vai errar muitas ali, mas aqueles erros, eles vão acertar, fazer o acertamento daquilo que não ficou fixado, né? E é interessante, pessoal, quando a gente estuda esses institutos, e eu sempre gostei disso, e eu estou falando para quem tem tempo, assim, porque quando eu falo tempo, é porque a gente tem alguns meses até a OAB, a gente tem um ano, a gente, né? Se você tem esse tempo, você tem uma preciosidade na mão. Você pode organizar isso, você pode se dar o luxo de pegar um livro? Pode. Você pode comprar um livro ali, mesmo que seja um livro resumido, mesmo que seja uma sinopse, mesmo que seja, enfim, né? Claro que tem matérias que são fundamentais, que a gente tem que estudar. Tem matérias que sempre vão estar ali, para onde eu for, constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Elas sempre vão estar ali. Agora, você tem que estudar de tudo um pouco. Você tem que manter... Quem vai fazer o AB, você tem que estar ali para o estatuto, para as questões de ética, né? O estatuto da ordem, a questão das questões, porque são questões que está valendo, né? Está ali na regra do jogo. E para a gente passar, a gente não precisa ser o crânio inteligente, o maior de tudo, ter o melhor material, ter o melhor livro, não. Você precisa fazer o mínimo, né? O mínimo necessário ali para você poder lembrar das coisas que você estudou, para você... Eu sempre tive muito problema com memorização, né? Eu sempre fui muito ruim de decorar. Eu não conseguia decorar, eu não consigo decorar. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que ler ali, aquilo tem que ter uma lógica para mim, eu tenho que entender aquele negócio e tal. E quando eu entendo o instituto, eu consigo conversar sobre o instituto, eu consigo falar sobre o instituto, eu posso errar uma questão ou outra, mas a maioria das questões sobre aquele instituto eu vou me dar bem. Quando a gente vai fazer prova também, a Sandra e todo mundo e tal, assim, é muito comum que os examinadores coloquem alterações recentes na lei. Então, se no direito penal, no direito processual penal, eu tive agora, por exemplo, uma tal de pacote anticrime que alterou uma série de artigos,
esses artigos alterados, as chances deles serem cobradas são imensas, né? E eu vou até te mostrar isso, por isso que eu trouxe aqui também as questões assim, para a gente fazer esse raio-x, esse diagnóstico, né? Ver que tem coisas que a gente já viu, ver que tem coisas que a gente sabe, teve coisas que caíram na nossa aula, né? Eu estava aqui rápido, eu sentei hoje para tentar fazer um gabarito para vocês, e aí eu estava pegando coisa do nosso material, coisa que está no material, tanto da turma do sexto, sétimo, do oitavo, nono e tal, né? Caiu, por exemplo, crime de denunciação caluniosa, né? Que a gente viu do crime do particular contra a justiça, caiu questão relacionada à receptação, que foi coisa que a gente viu com o pessoal lá do sexto e do sétimo, né? Nos crimes da proteção aos crimes ao patrimônio, né? Então, você vai ver que tem coisa ali que eu vi, que você viu com os outros professores, que você, quer dizer, não tem nada novo. A grande questão eu ter essa rotina, eu não deixar me bater, porque isso é complicado, né? O concurseiro, pessoal, quem quer seguir essa vibe de concurso e tal, a gente sofre muito. Eu digo porque eu fui concurseiro e tal. Não é fácil você deixar de trabalhar, você está sem dinheiro. O concurseiro ele tem uma moral baixa. Ele tem uma autoestima, em regra, claro, as exceções, mas em regra ele tem assim, uma autoestima ruim, baixa, porque está sem trabalhar, ele está sem ganhar dinheiro, ele está sob pressão. Ele está como se ele estivesse no oceano, né? Numa noite de escuridão, sem nada, nublada, sem nada para orientar, sem nada a dizer para ele, a garantir a ele que ele vai conseguir e tal. Mas é uma coisa que a gente, se você quer, né? No momento em que eu decidi fazer concurso, que eu quis e tal, na minha época, e aí eu deixei de trabalhar, eu tinha uma reserva e tal, enfim, morava com meus pais, era uma situação bem específica, né? Mas a gente vê os amigos da gente, né, tirando foto, saindo, né, fazendo aquela coisa, a gente fica, poxa, e eu aqui, aquele shortzinho rasgado em casa, né, aquela roupazinha em casa, você amanhece, né, aquele todo mundo vai trabalhar, não sei o quê, tipo, bom dia no fórum, com aquele, aí você ali, rapaz, né, com aquela roupa rasgada, sentado ali, poxa, direito tributário, meu amigo, direito empresarial, isso não é para a gente não, rapaz, mas, enfim, é uma coisa que eu tenho que superar, eu tenho que fazer, é necessário. Então, a gente tem que se organizar. Essa fórmula mágica, ela não existe, é cada um, e isso é uma coisa muito interessante. Cada um de nós tem uma coisa própria, tem uma metodologia própria, tem algo que se adequa mais a gente, se adequa mais a situação da gente naquele momento, se você é solteiro, se você é casado, né? Por exemplo, minha esposa, quando eu passei no concurso, eu era solteiro ainda, mas a Leila, minha esposa que é delegada, ela já era casada, tinha filho, então para ela já era uma coisa bem mais restrita, ela não podia estar saindo para fazer concurso em qualquer lugar, no Acre, não, tinha que ser uma coisa mais específica, então reduziu. E aí você vai se adequando, você vai se adaptando à sua realidade. Eu tenho amigos que passaram na magistratura com 45 anos, né, com uma idade já bem avançada, que não é fora daquele padrão ali. Né? Eu tenho amigos que passam em concurso com 50 e poucos anos. Então, não tem uma regra, assim, uma coisa, porque dificuldade todo mundo tem, todo mundo passa por problemas pessoais, problemas psicológicos, ansiedades, problemas econômicos. A gente está vivendo um momento dificílimo economicamente, muito difícil. Como é que eu vou fazer cursinho? Como é que eu vou comprar livro? Como é que eu vou... Né? Eu sempre falo que nós somos privilegiados porque a gente tem acesso a uma educação superior, queira ou não, a gente está dentro das regras do jogo, a gente está tendo essa possibilidade, né? Então, pessoal, é isso, né? A gente não pode se abater, a gente não pode se deixar levar por uma prova
ela não vai medir o que você é, o que você vai ser. A prova foi um retrato, um momento daquela situação, né? Eu tenho vários ex-alunos que conseguiram aí na Unifapi, da ESP, que conseguiram também, a gente tem contato, né? Apesar de muita gente boa não ter conseguido, né? Mas você vê que a própria FGV, ela no de ofício, ainda não saiu o oficial, né? Me parece que ainda não saiu, vai ser só na próxima semana. Mas de ofício já foram 5 questões, né? E eu queria te mostrar um pouquinho, né? Só para você ver como é importante essa questão de você aliar doutrina, né? Você tem que aliar essa parte da doutrina, você tem que aliar essa parte da jurisprudência e você tem que saber aliar também essa questão da resolução de questões. Todos eles são métodos, são mecanismos para você conseguir. Hoje você tem aí uma coisa que a pandemia trouxe. Outro dia eu estava até conversando com uns colegas professores, porque antes a internet tem um mundo de coisas. A internet tem um mundo de coisas. Mas eu notei que nessa fase de pandemia, os cursinhos, as empresas, né, os professores, eles passaram a disponibilizar muito material bom e muito material atualizado, porque na internet tem de tudo, tem material de 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos. Às vezes eu pego aluno, professor, rapaz, isso aqui já não existe mais, essa lei já foi revogada e tal, não estuda por isso aí não, tal. A pessoa fica, às vezes ela né, foge, mas você tem o mecanismo da internet, né, das redes sociais também, tal, para te dar esse auxílio, para te dar esse apoio, ok? Deixa eu olhar aqui um pouquinho no chat. Satisfação também, Alba, boa noite a todos. Os estágios, né, Isaura, que pararam, mas devem retornar, eu acredito que agora no segundo semestre. O Tribunal de Justiça mesmo, eu tenho uma informação de que na segunda quinzena de outubro, após praticamente todo mundo ter a segunda dose, ele deve voltar às atividades presenciais, inclusive na itinerante que a gente atua, a questão de casamentos comunitários, que está suspenso, porque não pode aglomerar, então, mas há uma previsão de ainda esse ano, né, a gente ter aí esse retorno. Tem muita gente que ainda não fez estágio, verdade. Ainda vai ter mais anulações, acredito que sim, Germano. Tinha muita coisa no material, bacana, Alessandra, tinha muita coisa aí. Olha só, pessoal, eu vou aqui, deixa eu emitir mais aqui, gente, deixa eu tentar compartilhar. Olha só, pessoal, eu estava dando uma olhadinha aqui, né, no exame da ordem agora, recente, junho de 2021, né? Então, uma coisa que chamou muito a minha atenção são essas narrativas longas. Pessoal, direito é muito isso, é muito questão de leitura, é muita questão de interpretação. Então, é uma coisa que, queira ou não, a gente tem que se habituar, né? Quando você vai pegar um caso, quando você vai pegar uma situação, a gente tem que ter muito isso. E as questões, geralmente, penal, civil, trabalhista, eles vão trazer casos, eles vão trazer situações, eles vão trazer datas, eles vão trazer marcos processuais, né? Recebimento de denúncia, sentença e tal. Então, é uma coisa do nosso dia a dia, é uma coisa que a gente tem que se habituar com isso, né? A gente tem que se habituar tanto com a doutrina, para a gente ler os institutos, para a gente entender os institutos. É complicado, às vezes a gente não entende de primeira. Eu, pessoal, também tinha muita dificuldade de concentração, às vezes eu estava lendo, aí meu pensamento ia para outro rumo, aí eu tinha que voltar umas 2 páginas para eu voltar ao raciocínio e tal. Então tem isso, né? A gente, mas você tem que persistir. É uma coisa que você... Eu gosto muito de ler fazendo resumos, riscando meus códigos, meus livros, eles são todos riscados, eles são todos cheios de observação. Às vezes eu ficava comparando o que um autor dizia com o outro, né?
E aí, eu analisando aqui a prova de penal, olha só, essa questão, e sem entrar na questão, eu fiz aqui um diagnóstico, né? Caiu uma questão sobre dosimetria de pena, caiu uma questão sobre, você vê logo aqui a segunda questão, olha só, o crime de denunciação caluniosa, que foi um crime que a gente estudou, né? Quem foi agora na proteção penal aos interesses da administração pública, a gente estudou o crime de denunciação caluniosa, né? Então, olha só, receptação, que foi um tema que a gente viu lá na proteção penal ao patrimônio, vi aqui uma questão que foi anulada, que trata sobre crime homicídio próprio, crime homicídio impróprio, eu vou fazer um comentário sobre ela, né? A quinta e a sexta questão, quinta questão que foi bem, assim, uma questão bem densa, bem estilo concurso mesmo, que trata sobre extraterritorialidade de lei penal, traz súmulas. As duas últimas questões de penal, a de número 5 e de número 6 aqui do material, são questões simuladas. Então, você vê que os caras cobraram os institutos mesmo, doutrina, né? Você vê que tem doutrina, você vê que tem lei, porque dá para responder pela lei, tem muita questão aqui que dá para você responder pela letra da lei. Dosimetria de pena é um tema que está ali, os artigos, você vai estar com seu VADMEC no dia, então você vai ver lá as circunstâncias judiciais, as circunstâncias agravantes, as circunstâncias atenuantes, os casos de aumento de pena da parte geral, da parte especial, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, são coisas que vão estar ali. Obviamente que os caras vão perguntar alguma parte doutrinária, reincidência. O que é a reincidência? Você realmente sabe o que é uma reincidência? Você realmente, num caso concreto, você sabe verificar se aquela pessoa é considerada reincidente ou não? Então, esse nível de raciocínio, ele foi cobrado na prova, né? Você vê aqui, ó, João, bem rapidamente que a gente tentar fazer esse comentário, ó, João, em 17/6/2015, então eu tenho um marco temporal aqui, foi condenado pela prática de crime militar próprio. Após cumprir a pena respectiva, João, em 30/2/2018, veio a praticar um crime de roubo com violência real, sendo denunciado pelo órgão ministerial. No curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à vítima, bem como quando interrogado, admitiu a prática do delito. Então, você está verificando que ele está fazendo uma narrativa, e todas essas narrativas, elas se referem a alguns conceitos, a alguns institutos do direito penal. O que está presente aqui? Será que tem a questão além da questão da reincidência, tem a questão de reparação do dano, tem questão de confissão, ele confessou e tal, onde é que eu encontro isso? Se você der uma lida, né, na doutrina, peguei um determinado autor, peguei um determinado PDF na internet, tal, li aquele autor ali sobre dosimetria de pena, estudei ali todinha a parte, fui para a lei seca, vi aqui, e é muito importante esse estudo da lei seca para a gente, toda hora eu falo isso, né, para a gente se acostumar com essa sonoridade, com esses termos. Se daqui a 10 anos você ouvir aquele termo, tu pode até nem saber onde é que ele está, mas já vi isso aqui em algum lugar e tal, né? Então, você viu a doutrina, você viu a lei seca. E quando eu falo doutrina, o doutrinador ele sempre remete à jurisprudência, às súmulas, ele vai te alimentando de informações que são fundamentais, né, lá na frente e tal. Então, as questões, elas trabalham isso. Não tem para onde correr, pessoal, não tem para onde correr, né? São narrativas, são situações, são casos, e que no primeiro momento talvez pareça difícil, mas que você vai ver que com a prática reiterada de tanto você fazer, você vai ver que aquilo ali é tranquilo, né? Eu bato muito nessa tecla da gente trazer o VADMECUM, de você manusear o VADMECUM.
Se você começa a manusear o vadimécum, imagina, desde o segundo período, tá? Desde o primeiro período, primeiro é só cachaça, mas segundo período, você começa quer dizer, chega num determinado momento, você está ali no quinto, sexto, sétimo, você sabe se localizar, você sabe onde é que está a matéria tal, você sabe onde é que está a legislação especial, você sabe onde é que estão as súmulas, você sabe a súmula vinculante, vem primeiro, vem segundo, vem súmula do STJ, do STF, você vai saber ali se localizar. Isso é muito bacana para quando você vai sentar para fazer o exame de ordem. Você já você já imaginou isso? Ó? Você está familiarizado com você vai estar familiarizado geograficamente com as leis. Eu sei onde é que eu vou atrás disso aqui. Eu li a questão, mas eu estou com uma dúvida. Ei, reparar o dano. Seria eu sei que na atenuante está ali no artigo tal, né? Então você vai lá e faz essa consulta. Então isso já vai te ajudar muito, muito, muito. E que às vezes só responder questões você não vai, né? Se você mais faz questões do que você consome o conteúdo, e é isso que eu falo, a gente tem que dosar isso, né? 30%, 30%, 30%, você tem que fazer isso. Se for uma prova mais jurisprudência, doutrina, você está ali. Se for uma prova mais letra da lei, você está ali. Estou admitindo aqui o pessoal. Então, olha só. É muito provável que um exame de ordem caia, na prova de penal, caia dosimetria de pena. Né? Dosimetria de pena, concurso de pessoas, concurso de crimes, dolo, culpa, excludente de licitude, excludente de culpabilidade, é muito natural. Quem foi meu aluno na proteção penal patrimônio, eu sempre falei, pessoal, proteção penal patrimônio, é muito raro ter OAB que não caia. Roubo, furto, receptação, apropriação indébita, é muito difícil não ter uma OAB que não traga esse tipo de crime aqui. Né? Inclusive, eles são mais comuns do que homicídio e tal, né? Que são crimes comuns também de cair. Então, tem coisas que a gente já tem aquilo ali na cabeça e tal. Então, ó, eu tenho uma situação de um sujeito que foi condenado pela prática de um crime militar próprio. Se você tiver, até nesse momento, com o teu Código Penal aberto, você vai ver ali naquela região que fala sobre dosimetria de pena, né? Aquela região que fala sobre circunstâncias judiciais, artigo 59, né? Agravantes, atenuantes, 62, 63, 65, 66, aqueles dispositivos ali, você vai ver que tem muita coisa nessa pergunta, nesse caso, nessa situação colocada, ali. Então, olha só, no curso da instrução, João reparou o dano, bem como quando o interrogado admitiu a prática do delito. No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, não reconhecendo atenuantes da pena e nem causas de aumento e de diminuição da reprimenda penal. Considerando as informações expostas em sede de apelação, o advogado de João poderá requerer. Aí você tem aqui, né? Antes de ir aqui para as alternativas, eu fiz aqui um quadrinho, só para você ver, ó, a parte doutrinária que ele vai puxar, que é previsível de cair dosimetria de pena, né? É exatamente ali, ó, o estudo do artigo 59. Vou pegar aqui meu código, tá? O artigo 59, ele vai tratar aqui quais são as chamadas circunstâncias judiciais, quais são as agravantes, 61, quais são as atenuantes, né? Lá do 65 e tal. Terceira fase, as causas de aumento e diminuição, as majorantes, as minorantes, as causas de diminuição de pena. Eu tenho coisas que diminuem a pena em percentual, né? O sujeito que cometeu um crime, mas houve a tentativa, né? O sujeito que teve um arrependimento posterior, quando o próprio dispositivo ali da lei fala que vai ser diminuída de um quantum, aquilo ali, ó, é uma causa de diminuição. Se for aumentada de um quantum, é uma majorante, é uma causa de aumento de pena, né? E o artigo 64, ele está aqui, ó, lá no 61,
ele trata aqui, ó, são circunstâncias agravantes. A primeira dela é a reincidência. E aí a reincidência é tão importante que ele tem mais 2 dispositivos aqui para falar sobre a reincidência. E um desses dispositivos, ele fala exatamente coisas que exigem na resposta da prova, né? O artigo 64 não induzem reincidência, né? Crimes militares próprios, se o crime anterior for crime militar próprio, se o crime anterior for crime político. O artigo 64 ele coloca isso. Então, você vindo aqui para as respostas, o reconhecimento OAB, eu tenho que usar o óculos do advogado, da defesa. Defesa, eu vou pleitear benefícios. Isso é uma coisa muito importante eu ter em mente. É claro que eu não vou prejudicar a situação do sujeito, eu tenho que colocar coisa ali que vão beneficiar. Eu lembro a situação, o sujeito chegou para você é advogado. Rapaz, o cara confessou, mas na sentença não tem. Rapaz, o sujeito reparou o dano, mas o juiz não considerou isso, né? Então, o que você vai fazer lá? O que você vai fundamentar na sua apelação? Então, ó, o reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. Arrependimento posterior aqui fica difícil, porque o crime cometido, ele foi um crime, ó, crime de roubo com violência real, né? Crime de roubo com violência real. O arrependimento posterior, que está aqui na parte geral, que é uma causa de diminuição de pena, que está lá no artigo 16, você está com seu código aberto, você vai lá para o artigo 16, ele vai falar nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, né? Então, aqui, ó, você já descarta. Onde tem arrependimento posterior, né? Onde tem arrependimento posterior aqui, eu já não... eu já pulo isso aqui. O reconhecimento das atenuantes da reparação do dano e da confissão, mas não o afastamento da agravante da reincidência. Ora, se eu tenho aqui um artigo 64 que diz que não induz a reincidência, né, o sujeito ter praticado anteriormente um crime militar próprio, então, isso aqui também não pode ser. Letra D, o reconhecimento de atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. Ó, aqui também tem a história do arrependimento posterior. Então, já excluiria aqui A e letra D. Sei que a letra B, só olhando para a lei, né? Eu fui no artigo 64, eu fui no artigo 16, e aqui, ó, já dá para matar aqui, ó, o reconhecimento das atenuantes da confissão, o sujeito confessou. A confissão, ela é uma atenuante. E a reparação do dano, né? E o afastamento da reincidência. Você vai pedir lá no tribunal que a pena seja diminuída desse sujeito, levando em consideração, ó, esse sujeito aqui, ele confessou, ele reparou o dano, e ele não pode ser considerado reincidente, porque o crime que ele cometeu anteriormente era um crime que a própria lei afasta e tal. Quer dizer, a própria leitura... Agora, o que eu chamo a atenção aqui, pessoal? O que eu chamo a atenção é que é uma questão bem estilo concurso, que mescla, né? Eu preciso, para responder essa questão, eu preciso ver vários dispositivos e tal, para que eu possa, né, tirar uma interpretação ali coerente e tal. Né? Mas não é, digamos assim, uma questão do outro mundo, que não dê, que seja inacessível. Se você tivesse lido ali, ó, você leu, você não precisa decorar de jeito nenhum, nunca, quais são todas as atenuantes, quais são todas as agravantes, quais são todos... Não, né? Você, de acordo com o que ele for te dizendo ali, você vai atrás, você precisa saber achar lá no seu vadimeco, né? Então, aqui, ó, o reconhecimento, tal. Deixa eu botar aqui, dessa cor aqui, tá. Letra C, tal. Olha essa outra questão aqui, ó, segunda questão. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato, pois, enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça
Olha o tamanhozão dela aqui. Ó. Francisco foi vítima de uma contravenção de vir de fato um tapa, um puxado de cabelo, né? Pois enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça, ponto. Acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto, seu desafeto, que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor, né? Então, ele se dirigiu até a delegacia, falou com a autoridade, olha, foi fulano e tal, tal, tal. Diante disso, foi instaurado um procedimento investigatório. Olha só, foi instaurado um procedimento investigatório, é um dado, né? Sendo posteriormente verificado em câmeras que, na verdade, um desconhecido teria, né, dado lá o tapa na cabeça da vítima. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto Francisco, o Ministério Público ofereceu denúncia em face deste por denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa foi um crime que sofreu alteração. Lembra? Eu até colei aqui a nossa aula, quando a gente estava estudando lá os crimes praticados por particular, né, contra a administração da justiça, a gente viu que ele foi ampliado, né? Então, olha só, considerando apenas as informações expostas, você como advogado de Francisco deverá, sob o ponto de vista pleitear o quê? A absolvição, pois Francisco deu causa à instauração de investigação policial imputando a Roberta a prática de contravenção e não de crime, né? Isso aqui está meio sem... né? Você vê que o artigo 39, eu até coloquei aqui para você, o artigo 339, que é a denunciação caluniosa, né? Ela sofreu alteração. Pessoal, olha só, é isso aqui que eu quero chamar a atenção. Eles colocaram na prova uma alteração recente, né? Artigos de leis que sofrem alterações, elas têm muita chance de estar caindo aqui, né? Quando eu estudava para concurso, eu sempre dava uma revisada, né, em toda a legislação. É por isso que os códigos, os vademecums e tal, eles trazem quais são as leis que alteraram e tal. Quando você está muito tempo estudando para concursos, né, e você já vai direto ali naquelas alterações, porque você sabe que a probabilidade daquilo ali ser cobrado é muito grande, né? Então, olha vamos analisar isso aqui. Quais são as respostas aqui, né? Você, como advogado de Francisco, deverá, sob o ponto de vista técnico, pleitear a absolvição, pois Francisco deu causa à instauração de investigação policial, imputando a Roberto a prática de contravenção e não de crime, né? Ele fala aqui que é possível tanto de crime como, bem aqui embaixo, de forma minorada, se a imputação é contravenção penal. Isso aqui é a letra da lei, né? Se você está com o teu código penal, você vai ver lá, ó, que tanto dar causa a uma investigação imputando crime ou contravenção, a diferença é que a contravenção vai ser a forma minorada. Então, essa letra A aqui, ó, fora. A extinção da punibilidade diante da ausência de representação, já que o crime é de ação penal pública condicionada à representação, não, a gente sabe que ele é pública e incondicionada. O reconhecimento de causa de diminuição de pena em razão da tentativa, eu já paro por aqui porque não houve tentativa. A absolvição, pois o tipo penal exige dolo direto por parte do agente. Pessoal, isso aqui é interessante, porque aqui ela já exigia que você conhecesse a história do dolo, né? Para que caracterize o crime de denunciação caluniosa, eu tenho que ter... Isso aqui é a aula. Isso aqui eu só fiz tirar lá do nosso material. Esse material aqui, quem foi aluno agora de proteção ao interesse da administração tem, né? Lá você vai ver
essa historinha aqui, ó. Até atualizei o material para quem for nos próximos semestres, né? Tipo subjetivo é o dolo, ok? Em dar causa à instauração de investigação policial, imputando crime no caput, né? Ou contravenção na forma minorada, que eu sabe inocente. Que eu sabe inocente. Aqui na situação, o sujeito apontou de forma precipitada. Né? Ele achava, ele acreditava, acreditando que a infração, tal, ele achava. Eu me lembro até que no dia da aula eu falei o seguinte, olha, se eu chegar na delegacia e colocar aqui, olha, é suspeita minha que meu vizinho, tal, né? Isso aí, por si só, não caracteriza o crime. É claro que a polícia vai investigar para ver se é e tal. O crime de denunciação caluniosa é eu sair da minha casa para ir até a delegacia, sabendo que meu vizinho não fez nada e dizer que ele fez alguma coisa. Né? Você movimentar a máquina estatal, né? Gastar dinheiro, recursos estatais, por nada, sabendo que é uma coisa... Né? Então, ó, a resposta aqui era para pleitear a absolvição, pois o tipo penal exige dolo. E a gente sabe que se não tem o dolo, não tem o crime. O crime ele só pode ser, né, crime e tal, só por dolo ou culpa. Se não tem dolo, se não houve dolo, a intenção deliberada, e no caso aqui é o dolo direto, está fora, não teve crime, né? Então, é uma coisa que, estudando a doutrina, estudando aqui a letra da lei, tal, né? Esse gabarito eu vou mandar também, pessoal, para vocês estudarem, certo? Paulo é dono de uma loja de... Olha o tamanho dessa questão. Olha o tamanho dessa questão. Pessoal, essa questão, inclusive, ela foi... Quem foi meu aluno pode até falar aí, ó, se essa questão não está lá no teu material de proteção penal ao patrimônio. Eu tenho até esse exemplo. No material tem até uma questão de juiz, acho que é juiz de Goiás, que é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Ó. Só que aqui ela está do tamanho do mundo, ela está do tamanho pega uma folha todinha. Paulo é dono, estou exagerando, Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículos usados, procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo, um Audi Q7, e não tendo nenhum similar para vender, Paulo promete ao cliente, olha, meu amigão, eu vou conseguir aquele carro para você, certo? Eu vou conseguir. No dia seguinte, Paulo verifica que um carro do mesmo modelo estava estacionado no pátio de um supermercado. Aí ele aciona os parceiros, né? Júlio e Felipe, conhecidos furtadores de carro da localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após a sua... Pessoal, olha só. Prometendo a eles adquirir o veículo após a sua subtração pela dupla. Né? Você vê que ele tem um ajuste prévio, ele está combinando. Ó, furta lá, está induzindo, né, a dupla a furtar, ao Júlio e ao Felipe a furtar. Logo, pensando na venda vantajosa que faria para o cliente interessado, Júlio e Felipe, tranquilos com a venda que seria realizada, subtraíram o carro, né, referido. Né? Então, o sujeito dono da loja chegou para dois conhecidos, disse, furta, que tem um cliente certo. Né? Os caras furtaram, entregou e o cara repassou o carro lá para a vítima. Né? Então, ó, efetua a compra e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente. Todavia, a polícia identificou a autoria do furto. Chegou lá na dupla, né, nos dois, no Júlio e no Felipe. Em razão de a ação ter sido monitorada pelo sistema de câmeras do supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado pelo cliente, né, Paulo. Paulo foi denunciado pela prática dos crimes de receptação qualificada, porque o Paulo é comerciante, né? E aí, em tese, é aquela história lá da receptação qualificada, né? E furto qualificado em concurso material, né? Quando tem lá o concurso de pessoas. Confirmado integralmente os fatos durante a instrução,
inclusive com a confissão de Paulo, sob o ponto de vista técnico, cabe ao advogado de Paulo buscar o reconhecimento do... pessoal, olha só. Essa questão é uma questão velha, apesar de grande, apesar de extensa, apesar de cheia de informações, ela quer simplesmente saber se você sabe, se o candidato sabe, que para ser receptação, o receptador não pode ter nenhum contato com as pessoas lá que fizeram o crime anterior. A receptação é um crime autônomo, né? Mas ele decorre de uma situação de crime anterior. Não é o caso aqui. Não é o caso aqui. No caso aqui, olha só, o sujeito ajustou o furto, né? Então, assim, não tem receptação aqui. Olha só, aí você tem aqui crime de receptação. Pessoal, você sabendo disso, se o candidato sabe disso, que não tem receptação porque não caracteriza a receptação, eu já mato aqui letra A, letra B e letra D, né? Só fica aqui a letra C. Aqui, ó, o material da aula. Isso aqui é da aula que eu tirei, que a gente teve agora de proteção ao patrimônio, né? O exemplo que eu coloco aqui é exatamente envolvendo furto. Olha aqui a questão que eu falei, ó. Determinada pessoa recebeu em proveito próprio coisa alheia móvel, cuja situação previamente encomendara a outro, né? Aqui, ó, é furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas. Uma questão do teu material, que qualquer livro, que qualquer doutrinador, ele traz essa questão. Então, assim, você vê que não é uma questão do outro mundo, apesar dela ser uma questão grande, né? Então, aqui, furto qualificado apenas. Está lá no teu material. Isso aqui está lá no teu material. Até coloquei aqui a história da receptação própria, imprópria, tal. Ok? Letra C. Quarta questão. Após uma discussão em razão de futebol, essa questão foi anulada. Pessoal, essa questão foi anulada, mas eu queria só imaginar uma coisa. Só que você imaginasse uma coisa comigo aqui, você raciocinasse comigo isso aqui. E eu vi os recursos dessa questão, vários doutrinadores do país inteiro, professores renomados e tal. Beleza, sem contestar o recurso, nem nada. Eu quero só que você entenda uma coisa aqui, ó. Olha só. Imagina que tu tivesse sentado lá para fazer essa questão aqui, certo? Que é uma questão que costuma cair muito, né? Essa quarta questão, que trata sobre crime homicídio próprio, impróprio, ela envolve nexo causal, né? Mas olha só. Imagina aí, vamos ler aqui com calma. Após uma discussão em razão do futebol, Paulo efetua um disparo de arma de fogo no peito de Armando, pretendendo causar, né, com a intenção de causar sua morte. Dolo de matar, ânimos mecânicos. Empreendendo fuga em seguida. Levado para o hospital por familiares, Armando não é atendido. Onde é que eu estava aqui? Armando não é atendido pelo médico plantonista Ismael, que presenciou o estado grave do paciente, ou seja, um médico, né? Poxa, o que te vem na cabeça? Médico, no hospital, dever jurídico de agir, né? Não tem aquela história dos garantes, tal, quem tem dever jurídico de agir, né? Médico, bombeiro, salva-vida, não sei. Essas coisas a gente vai lendo e começa a passar na cabeça da gente, né? Você leu a doutrina, você já viu isso aqui e tal. Então, ó, mas esse médico alegou, eu estou de greve. Ele estava no local de trabalho, ele viu, ele podia agir e ele devia agir, né? Mas ele foi alegar que estava de greve e tal. Armando vem a falecer enquanto aguardava atendimento em uma maca, ficando demonstrado que o não atendimento médico contribuiu para o resultado morte. Revoltados ou seja, o Paulo que queria matar, matou. Paulo que queria matar, matou. O não atendimento do médico se somou a essa questão da morte, tá? Então o cara morreu.
Revoltados com resultados familiares de Armando procuraram você para assistência jurídica, destacando interesse na habilitação como futuro assistente de acusação. Indagado sobre a responsabilidade penal de Paulo e Ismael, você deverá esclarecer que essa aqui é a questão, vamos esquecer o recurso, vamos esquecer a má redação, a ausência, porque está muito mal formulada, certo? Concordo, está mal formulada, beleza, anulou. Mas olha só, vamos tentar entender o que o cara estava querendo, o que o examinador estava querendo que eu respondesse. Olha só. Ele coloca aqui, olha só a alternativa A. Paulo, o cara da discussão lá do futebol, deverá responder por tentativa de homicídio doloso. Poxa, mas ele morreu, né? O cara morreu aqui, então não dá muita tentativa. Tal, né? No recurso, os professores estão colocando, com razão, corretamente, tal, aquela questão das causas e com causas no nexo causal, né? Aquela causa superveniente, relativamente independente, absolutamente independente, se era pré-existente, concomitante, faz de conta que eu não sei de porra nenhuma disso. Faz de conta que eu não sei de nada disso, daquele negócio lá que é um assunto chato, nexo causal. Mas aqui, o que ele colocou aqui, pelos dados que foi fornecido pela questão, se eu estivesse lá sentado na hora, né? O que queria matar, matou. Né? Ele não adentrou em mais situações aqui para eu ir buscar lá mais informações. Né? Então, morreu. Eu já pularia para a letra B aqui. Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado e Ismael por omissão de socorro. Porra, Ismael, que é o médico, ele não vai responder por omissão de socorro, porque omissão de socorro é um crime omissivo próprio. Não é um crime de quem tem dever jurídico de agir. Quem tem dever jurídico de agir e não age, ele responde pelo resultado. Né? Artigo 13, lá quando fala, artigo 13, parágrafo 2º, quando ele coloca lá quem é considerado garante. A omissão em direito penal ela é regida pela teoria normativa. Faz de conta que eu não sei que porra de teoria normativa é essa nem nada. Mas eu sei que lá no artigo 13 ele vai dizer quem são os responsáveis por agir. A mãe, o pai, né? Então, ele tem a letra A, a letra B, a letra C, quem por lei, quem por contrato, ou quem coloca a pessoa numa situação de risco, garante. Então, todas as pessoas e tal. O médico, ele não vai responder por omissão de socorro, porque omissão de socorro é crime homicídio próprio, é crime de quem não tem dever de agir e tal. Né? Então, a gente até conversou sobre isso, eu falo muito sobre isso nas aulas. Paulo deverá responder por homicídio doloso consumado. Ismael não praticou conduta típica. Porra, é claro que o cara tinha dever jurídico. Não, estava de greve. Não, mas ele tinha poder e dever. Ele estava no local de trabalho, ele sabia da situação, então, nisso ele não pode alegar que estava de greve para não fazer. Paulo e Ismael deverão responder por homicídio doloso consumado. Se fosse eu tivesse sentado lá fazendo, eu marcaria a letra D. Na maior da minha ignorância, sem adentrar nas teorias do nexo causal, da autoria colateral, se contribuiu, se não contribuiu, na minha mais profunda ignorância que eu falo naquele conhecimento básico, né? Imaginando isso, eu me esquivaria de tentativa de homicídio e eu me esquivaria de crime homicídio próprio para médico. Eu me esquivaria. Eu sentadinho lá, colocaria a letra D, e ficaria feliz, né? Amanhã anulou e tal, beleza, a vida segue. O que eu estou querendo te dizer é que, assim, para a gente responder a questão, tem uma lógica. A gente tem que saber se comportar diante da questão. Mesmo que eu não saiba de tudo, mesmo que eu não saiba aprofundado, que eu saiba todos os temas, mas eu tenho que ter um conjunto de informações que são suficientes, né? Para eu encarar qualquer concurso da face da Terra, seja um exame de ordem dificílimo, seja um concurso, seja um exame de ordem, né, mais perto daquele patamar de exame de ordem que a gente costuma ver. Né? Então, não, porque não morreu, não, o médico Ismael tem dever de agir, e a conduta ela é típica. Né? Eu marcaria letra D, essa questão foi anulada, tranquilo, sem problema.
Você encontra na internet facilmente, eu posso até te passar se você quiser os argumentos lá da anulação, porque a redação está ruim mesmo, né? Resumindo os argumentos que foram colocados, é que ela não deu dados suficientes, concordo, né? Tem coisas aqui que poderiam gerar uma dubiedade de interpretação, sem problema nenhum, mas eu marcaria a letra D e seguir a vida. Quinta questão, pessoal, ultimamente tem caído muito aquela parte que a gente vê lá no primeiro período. Lá no primeiro período, na Unifapi, na ESC, a gente vê isso aqui, lá naquela disciplina, acho que eu acho que é teoria do crime, não sei, lá nos primeiros períodos. Que a gente vê o princípio da legalidade, né? Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, tal, lá. Extraterritorialidade da lei penal. O sujeito comete crime fora. A gente vê muito Ronaldinho Gaúcho, sei lá, Neymar. Professor, a questão parece que é do lugar do crime. Oi? É a questão sobre lugar do crime, parece que é artigo 7º. Sim, o princípio da extraterritorialidade. Né? Exatamente, lá naquela temática, lugar do crime e tal, né? Exatamente naqueles primeiros artigos, quando a gente trata da teoria da norma penal, né? Aqueles primeiros lá, coisa que a gente viu, parece que foi há 10 anos atrás, né? Mas depois dessa história que teve aí do Robinho, do Neymar, né? Principalmente desses jogadores, que o cara comete crime fora e tal, eles estão cobrando muito. Se você está com o teu vademecum lá, ele está aberto, né? Ele está aberto. Só que só código. Essa aqui é uma questão que só código não salva. Não salva. Ela é uma questão que ela alia código com jurisprudência, com doutrina. Ela é uma questão mais complexa, é bem de concurso mesmo, né? Olha só. Paulo e Júlia viajaram, mas vamos lá, ela não é do outro mundo. Não é do outro mundo. Vamos lá, né? A gente tem que fazer prova, tipo, eu sou o cara foda, tal, né? A gente tem que botar fé na gente. Ler e ver o que sai aqui, né? Então, olha só, Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019, em comemoração ao aniversário de 1 ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes, que teria olhado com uma pessoa, né? Paulo agride e causa lesões leves, né? Reconhecidas em um laudo. Laudo, lesão corporal, tem que ter laudo, tal, aqui está ok. E me parece ser uma violência doméstica, né? No contexto familiar. Então, tudo isso vem na cabeça da gente, né? Então, ó, com a intervenção de funcionários do hotel, que ouviram os gritos da vítima, Paulo acabou encaminhado para a delegacia, foi liberado após o pagamento da fiança e foi autorizado a seu retorno ao Brasil. Paulo, na semana seguinte, retornou para o Brasil. Pessoal, quando se trata sobre aquelas regras de territorialidade e extraterritorialidade, porque aqui não é nem tão a história do lugar do crime, é a aplicação do princípio da extraterritorialidade. Principalmente a aplicação do princípio da extraterritorialidade. Porque, assim, a gente sabe que a regra é que a jurisdição vai ser do local do fato. Mas tem exceções, né? O que é o princípio da territorialidade da lei penal? Aplico a lei penal do país, no caso do Brasil, né, aos crimes praticados dentro do território nacional. O que é o princípio da extraterritorialidade? Eu aplico a lei brasileira aos crimes praticados fora do território nacional. Só que a extraterritorialidade é uma exceção. E aí ela vem dizer quais são os requisitos, quais são as condições para que isso possa acontecer. Porque a regra é a territorialidade, a exceção a extraterritorialidade, né? Então, aí eu precisaria do código, porque o código ele vem dizendo quando é que eu posso utilizar a extraterritorialidade. Ele vai exigir que o agente retorne ao território brasileiro, que o crime seja punido lá fora e aqui, né? Que o Brasil
esse crime esteja no rol dos crimes em que o Brasil se compromete a combater, que não tenha tido extinção de punibilidade lá. Ou seja, ele dá uma série de condições que todas elas são cumulativas para que eu possa aplicar a lei brasileira, né? Então, olha só, o cara voltou para o Brasil, beleza? Aí, olha só, retornou ao Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ela ficou por lá, não quis mais voltar, não quis mais nem saber do marido dela, do ex-marido. Ciente de que o fato já era de conhecimento das autoridades... Agora que começa a questão. Ciente de que o fato já era de conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com a sua situação jurídica no país, Paulo procura você como advogado para obter uma orientação. Considerando apenas as informações narradas, como advogado, o que você vai dizer a ele? Pessoal, olha só. Eu coloquei aí para você o artigo 7º, né? Se você tiver com o código aí, para dar uma olhada. Coloquei aqui o artigo 7º, onde eu tenho a extraterritorialidade e coloquei as condições, né? Para que o sujeito possa entrar no agente territorial nacional, se o fato punido também no país em que foi praticado, todas essas circunstâncias aqui, correto? Aí nós vamos aqui para as questões, para as alternativas. Não poderá ser aplicada tendo em vista que houve prisão em flagrante em Portugal e em razão da vedação do bis in idem. Pessoal, isso aqui não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver, porque bis idem diz respeito à condenação, não ser condenado, tal, né? Então, é uma alternativa, assim, que a gente já exclui ela, porque ela não tem muito sentido. Eu vou lá para a letra D. Poderá ser aplicada, ainda que Paulo venha a ser denunciado e absolvido pela Justiça de Portugal. Poxa, tu tá com o teu radmeco aí, né? Bem aqui, ele fala não ter sido agente absolvido estrangeiro ou ainda não ter cumprido pena. Isso aqui é um requisito para que possa ser, né, aplicado à lei brasileira, para evitar o bis in idem. Ok? Se o sujeito foi condenado a 2 anos, hipoteticamente, lá em Portugal, ele veio ao Brasil e tal, se iniciou um processo aqui no Brasil e tudo mais, e aí ele foi condenado a 2 anos aqui no Brasil. Poxa, aí eu não posso, ele não vai cumprir 2 anos lá e cumprir 2 anos aqui. Isso é bis idem, né? Ele ser condenado, ele pagar 2 vezes pelo mesmo fato e tal. Então, quando isso acontecer, eu vou aqui, descontar e ele nada vai cumprir aqui, ok? Poderá ser aplicada desde que Júlia retorne ao país e ofereça a representação no prazo decadencial de 6 meses. Violência doméstica é o seguinte: a ação penal para lesão leve, ela é pública condicionada à representação, é a regra. Mas, no caso de violência doméstica, contra a mulher, Lei Maria da Penha, eu tenho até súmula, né? Eu tenho até matéria sumulada, dizendo que essa ação ela é pública incondicionada. Então, não precisa da mulher representar para que possa a autoridade brasileira atuar, né? Então, olha só, a que mais está próximo disso é a letra B. Poderá ser aplicada, você vai dizer para o Paulo, pode ser aplicada, né? Você voltou para o Brasil, então pode ser aplicada. Não precisa ela estar aqui, não precisa da sua manifestação, porque como a ação penal é pública incondicionada à representação, basta que a autoridade brasileira tome conhecimento desse fato, dessa violência doméstica cometida lá fora, para que ela possa atuar aqui, né? Eu coloquei, pessoal, depois para você dar uma lida, né? Você vai estudar a doutrina. É um assunto que vem caindo muito. Territorialidade, extraterritorialidade, lugar do crime. Aqueles primeiros que vem caindo muito. E eu coloquei até uns exemplos aqui, ó. Neymar, certo?
para você vai dar uma lida com calma, ok? Coloquei a súmula, certo? Súmula 572 do STJ, ok? Então, seria letra B de bola, né? Poderá ser aplicada diante do retorno e tal. Para finalizar, essa questão aqui, questão difícil também, súmula. Questão de súmula. Cláudio, durante a comemoração do aniversário de 18 anos do filho Alceu, você está vendo como as questões são extensas, viu? Arnaldo, Luiz, Eduardo, Patrícia, Alessandra, Wanderson, são extensas, né? Então, você tem que ter atenção, não vai ser aqui nesse bate-papo aqui, né? Você precisa estar com calma, fazendo. Eu, quando fazia a prova, eu pegava minha cadeira, botava lá afastado, para eu poder raciocinar, para eu ler, para eu entender, né? Se eu tirasse 0, é meu 0, né? Enfim, mas eu tentei. Cláudio, durante a comemoração do aniversário de 18 anos do filho Alceu, sem qualquer envolvimento pretérito com o aparato policial e judicial, permitiu que este conduzisse seu veículo automotor em via pública, mesmo sabendo que o filho não tinha habilitação legal para tanto. Entregar carro para quem não tem habilitação é crime, não é só infração administrativa. Você vê que isso aqui é questão de trânsito. A gente tem uma disciplina que é a legislação penal extravagante, onde a gente estuda, né? A gente tem no 10º período essa disciplina aqui. Cerca de 50 minutos após iniciar a condução, apesar de não ter causado qualquer acidente, Alceu é abordado por policiais militares que encaminham para a delegacia ao verificarem a falta de carteira de motorista. Você está entendendo? O sujeito entregou o carro para o filho, que não era habilitado. O filho não fez mal a ninguém, ele não dirigiu ruim, ele não expôs ninguém a risco, mas ele estava sem habilitação. Lembra da história dos crimes de periclitação? Os crimes de perigo. Toda vez que a gente estuda crimes de periclitação, eu gosto de dar exemplo do Código de Trânsito, porque os crimes do Código de Trânsito, eles são crimes de periclitação. A história do perigo, a gente é muito acostumado com dolo de dano, né? Essa história de causar lesão, né? Estuprar, roubar, matar. Mas também tem o dolo de perigo, que quando a intenção é só... a minha intenção é de causar um risco, de causar um perigo, a probabilidade de dano. Só a probabilidade de dano, ela já é considerada como um dolo capaz de caracterizar o crime, né? A gente fala muito sobre isso, os crimes de perigo. E aqui também tem uma súmula, né? Então, em sede policial, Alceu narra o ocorrido e Cláudio, preocupado com as consequências jurídicas de seus atos, liga para o advogado, né, para esclarecimentos, informando que a autoridade policial pretendia lavrar termo circunstanciado pela prática do crime de entregar veículo à pessoa não habilitada, artigo 310 do Código de Trânsito, né, com pena, é um crime de menor potencial ofensivo, né, pena máxima inferior a 2, ele é de 6 meses a 1 ano, ou multa. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Cláudio deverá esclarecer que, pessoal, olha só, eu tenho uma súmula aqui, entregar, aqui é o artigo que eu repliquei aqui no teu material, né? E tenho aqui, a súmula 575 da STJ, constitui crime a conduta de permitir, confiar, entregar, tal. Aqui, independente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, né? Isso aqui que é o X da questão aqui, né? Como é crime de perigo, tal. Então, aqui, onde tem não configura o crime, eu já saía, eu já excluí a letra C. Aí, deixa eu ver aqui, letra D. Configura o crime de entrega, mas tentado não, está consumada, né? Está consumada. Então, eu já excluiria letra D e letra C, correto? Aí, deixa eu ir aqui para a letra A e letra B. Pessoal, olha como essa questão é complicada, porque ela envolve letra da lei, ela envolve súmula, ela envolve doutrina, e ela ainda puxa, como é crime de menor potencial ofensivo, ela puxa o conhecimento da Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, ele fala aqui,
configura o delito na forma consumada, né, de perigo abstrato, ok, havendo oferecimento de proposta de transação penal por parte do Ministério Público, ok. Deixa eu ver qual é a diferença para a letra B. Configura o crime do 310 na forma consumada que independe de lesão, ok. Cabendo oferecimento de composição civil dos danos, não cabe composição civil dos danos porque não teve danos, né? Então, a corretinha aqui é a letra A. Tá certo? Pessoal, não vai ter tempo, mas eu vou combinar com vocês para a gente fazer a correção da prova de processo penal, certo? O objetivo aqui hoje, pessoal, era só a gente se encontrar, te mostrar mais ou menos aqui. Vou mandar esse material para você estudar com calma, tá certo? Tá terminando aqui, eles vão já me excluir. Eu estou vendo. Gratidão. Alessandra, eu que agradeço você ter estado aqui, teu depoimento foi muito bacana, né? Germano, você marcou aí, mas, meu amigo, você certo, com certeza, você é um que vem estudando durante o decorrer do curso inteiro, eu acompanho isso, tá certo? Estou com medo do tempo acabar aqui sem eu fazer aqui essas referências, tá certo, pessoal? Eu vou marcar uma segunda conversa, um segundo bate-papo, só para a gente concluir respondendo a prova de processo penal, né? Te dando aqui algumas orientações, algumas dicas, tá certo? Para a gente fechar isso aqui. Pessoal, muito obrigado, pessoal, pela presença aí de todos, para todo mundo de férias, ninguém tinha obrigatoriedade de estar aqui, tá certo? Mas foi muito bacana esse encontro, e aí a gente eu vou marcar rapidinho, eu vou falar com as líderes, tá certo? E aí eu quero ver vocês aí numa próxima oportunidade, tá beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Ok, professor. Valeu. Valeu, tchau, professor. tchau. Obrigada, professor. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Um abraço. Um abraço, mestre.